Cala a boca, mãe. Você cheira pior do que a fumaça do cigarro dela. Foram essas as palavras do meu filho. 41 anos de dedicação, de sacrifício, de mãos calejadas e noites sem dormir, e foi isso que ouvi. Fiquei parada no meio da cozinha, segurando a xícara de café que acabara de preparar, sentindo o cheiro de cigarro que atravessava a janela aberta e impregnava as cortinas que eu mesma tinha lavado naquela manhã. Meu filho me olhava com uma raiva que eu nunca tinha visto naqueles olhos. E Camila, a nora, recostada na cadeira com o cigarro ainda aceso entre os dedos, riu. Não foi um riso de surpresa ou constrangimento. Foi um riso de quem havia vencido alguma coisa. Eu tinha 68 anos naquele dia. 68 anos. Uma coluna que doía ao acordar toda manhã e um filho que havia acabado de me empurrar contra a pia da cozinha que eu havia escolhido tijolo por tijolo há 17 anos. Meu cotovelo bateu na borda da pedra cinza. Doeu. Mas o que mais doeu foi o sorriso de satisfação no rosto dela. Não gritei. Não chorei. Endireitei o avental, coloquei a xícara na bancada com cuidado e olhei para os dois. Fiz uma única pergunta com a voz mais calma do mundo. Camila, você ainda fala com o Henrique Salles? O cigarro caiu da mão dela. Mas para você entender o peso daquela pergunta, preciso voltar um pouco. Preciso te contar como uma mulher que construiu tudo sozinha chegou ao ponto de ser empurrada dentro da própria casa por aquele que ela amava mais do que a própria vida. Meu nome é Neuza Aparecida Monteiro. Fui professora de matemática por 32 anos na Escola Estadual Professor Rubens Alves, no Ipiranga, em São Paulo. 32 anos entrando às 7 da manhã, corrigindo provas na mesa da cozinha depois do jantar, explicando frações para crianças que às vezes vinham sem comer. Ganhei pouco durante muito tempo, mas economizei muito mais do que qualquer pessoa que me conhecia imaginava. Meu marido, o Arnaldo, tinha um jeito com dinheiro que eu nunca tive. Ele dizia que dinheiro guardado era dinheiro descansando, e dinheiro descansando cresce. E cresceu. Arnaldo morreu de infarto fulminante quando tinha 56 anos, num sábado de julho de 2006, enquanto assistia ao jogo do Corinthians. Ele caiu e não levantou mais. Viúva aos 53 anos, com um filho de 18 e uma casa quitada no Ipiranga, eu fiz o que sempre fiz. Segui em frente. Rodrigo, meu filho, era inteligente. Sempre foi. Conseguiu bolsa na universidade particular, formou em administração, arrumou emprego rápido. Eu me orgulhava dele de um jeito que às vezes me sufocava, sabe? Aquele orgulho que dói de tão grande. Via nele o Arnaldo jovem, os mesmos olhos castanhos, o mesmo jeito de cruzar os braços quando estava pensando. Durante anos fomos os dois juntos, dividindo a casa do Ipiranga, cada um com a sua vida, mas sempre com o café da tarde na mesa às 5 horas. Camila entrou na vida dele quando ele tinha 34 anos. Ela tinha 27, trabalhava numa agência de publicidade no Itaim Bibi. E era bonita do jeito que chama atenção logo de cara. Cabelo liso e escuro, olhos claros, roupas caras. Vinha saber depois que as roupas eram todas no cartão de crédito que pagava o mínimo todo mês. Mas no começo, vi uma moça elegante que meu filho olhava com aquela luz nos olhos que a gente reconhece de longe. Os primeiros meses foram tranquilos. Ela vinha jantar às sextas, era educada, me chamava de Dona Neuza. Depois de 6 meses morando junto no apartamento dele no Tatuapé, Rodrigo me sentou e disse que eles queriam morar numa casa maior, que o apartamento era pequeno para os planos deles e que, olha mãe, você mora sozinha numa casa grande e a gente poderia adaptar. Você ficaria no quarto dos fundos, que tem banheiro próprio, e a gente cuida de tudo. A gente paga as contas, faz a comida, você não precisa se preocupar com nada. Tinha parcelas de generosidade naquilo. Eu enxerguei. Era minha casa. Eu não precisaria sair para lugar nenhum e meu filho ficaria perto. O quarto dos fundos era o antigo escritório do Arnaldo, que eu havia transformado em quarto de hóspedes. Tinha 90 metros quadrados de quintal, janela para a mangueira velha que o Arnaldo plantou no dia que nasceu o Rodrigo. Eu disse sim. Com um sorriso genuíno, disse sim. Eles se mudaram num sábado de março de 2018, 4 anos antes daquele dia na cozinha em que fui empurrada.
A primeira mudança foi sutil. Camila reorganizou a cozinha. Disse que tinha um sistema que funcionava melhor para ela. Eu entendi. Afinal, eram 2 adultos que cozinhavam. Fazia sentido ter uma organização que servisse a todos. O que eu não esperava era chegar na segunda-feira e não encontrar a panela de pressão do Arnaldo onde ficava há 20 anos. Ela havia sido colocada no armário do alto, aquele que eu precisava da escada para alcançar. Quando perguntei, Camila disse com o sorriso dela: "É que essa panela ocupa muito espaço e a gente quase não usa." Deixei passar. A segunda mudança veio 3 semanas depois. Camila contratou uma faxineira para vir toda quinta-feira. Ótimo, eu pensei. Mas então ela me disse que havia pedido para a moça não limpar o quarto dos fundos porque precisava de privacidade, dona Neuza. A senhora entende? Entendi que eu mesma passaria a limpar meu quarto, o banheiro e ainda o corredor que levava até lá, porque estava na minha área de responsabilidade, segundo a divisão que Camila havia estabelecido sem nenhuma conversa prévia. O nome dela, Camila Daltro Menezes, 31 anos na época, tinha esse jeito específico de criar regras que pareciam razoáveis quando ditas em voz alta, mas que na prática sempre resultavam em mais conforto para ela e menos para mim. Era talentosa nisso. Articulava com uma suavidade que desarmava. Quando eu tentava questionar algo, ela inclinava a cabeça para um lado, piscava devagar e dizia: "Mas, dona Neuza, eu pensei que a senhora iria gostar assim." E eu ficava ali sentindo que o problema era meu, que eu deveria gostar, que havia algo errado comigo por não gostar. Rodrigo não via. Ou não queria ver. Às vezes eu escolhia acreditar que era a primeira opção porque a segunda me machucava demais. 6 meses depois que eles se mudaram, Camila começou a fumar dentro de casa. Não de uma vez, gradualmente. Primeiro na sacada, depois na janela da cozinha, depois sentada na mesa da sala com a janela entreaberta. Eu tenho asma leve desde os 40 anos. Não asma grave, mas asma suficiente para que o cheiro de cigarro me deixasse com a garganta fechando e os olhos ardendo. Pedi uma vez, delicadamente, explicando sobre a asma. Camila disse: "Claro, dona Neuza, vou ter mais cuidado." E nada mudou. Rodrigo, quando eu trazia o assunto, suspirava. "Mãe, ela já reduziu bastante. Você poderia ficar no seu quarto quando ela fuma." Ouvi essa frase várias vezes com variações. Você poderia ficar no quintal. Você poderia sair para dar uma volta. Aos poucos, a solução para o cigarro da Camila dentro da minha casa se tornou eu me mover, eu me adaptar, eu me reduzir. Num sábado de agosto de 2019, 6 horas da manhã, acordei com dor de cabeça e fui até a cozinha buscar água. A sala estava com um cheiro pesado de cigarro. Tinha uma bituca no vaso de plantas da minha mãe, um vaso de barro pintado à mão que minha mãe havia feito quando eu tinha 12 anos. Um vaso que eu havia carregado por 3 casas durante 40 anos. Tirei a bituca com 2 dedos, joguei fora, lavei minhas mãos. Sentei na cadeira da cozinha no escuro e fiquei olhando para a penumbra durante 1 hora sem conseguir entender onde havia errado. Naquela tarde, conversei com Rodrigo. Sentamos na sala, eu disse que precisava de uma mudança, que o cigarro dentro de casa não era mais aceitável, que havia limite para tudo. Rodrigo ouviu com os braços cruzados, o olhar indo para o lado. Antes que eu terminasse, Camila apareceu na porta da cozinha. Ela havia escutado tudo. Seu rosto estava fechado. Disse que não ia ser tratada como visita na própria casa. Disse que se eu tinha problema com fumaça, podia fechar a porta do meu quarto. Disse essas coisas com aquela voz calma e mortal que era o instrumento mais afiado do seu arsenal. E Rodrigo não disse nada. Ficou ali, olhando para o chão, deixando o silêncio dar razão a ela. Fui para o meu quarto com as bochechas quentes. Não de vergonha, de raiva. Uma raiva que eu ainda não sabia muito bem o que fazer com ela. O quintal foi a próxima batalha. Eu tinha um canteiro de ervas do lado da mangueira do Arnaldo. Manjericão, alecrim, hortelã, orégano. Plantei aquelas mudas sozinha ao longo de 10 anos, cada uma num momento diferente da minha vida. O alecrim eu plantei no dia que o Rodrigo entrou na universidade. A hortelã, no aniversário de 7 anos da morte do Arnaldo. Camila decidiu que queria colocar uma churrasqueira naquele canto. Rodrigo me perguntou se eu me importaria se eles movessem o canteiro.
Perguntou de um jeito que já era um comunicado, não uma pergunta. O canteiro foi removido num fim de semana que eu havia combinado de sair com minha amiga Conceição para o mercado. Quando voltei, o alecrim estava no chão fora do canteiro, ainda com as raízes. Plantei ele de volta num vaso pequeno que sobrou e coloquei no peitoril da janela do meu quarto. Olhava para aquele vaso todo dia pensando que era uma metáfora que eu ainda não sabia traduzir. 2019 virou 2020. A pandemia fechou o mundo e nos trancou dentro daquela casa juntos. Foi quando a dinâmica ficou insustentável de um jeito que eu não tinha mais como negar. Com todo mundo em casa, o espaço que eu ocupava incomodava de um modo diferente. Camila havia montado um home office na sala de jantar, que era o cômodo que eu usava para tomar café e ler pela manhã. Disseram que era temporário. Ficou por 2 anos. Passei a tomar café no quarto, sentada na beira da cama, com a bandeja equilibrada nos joelhos, como hóspede num hotel que não havia me contratado. A sala ficava fechada durante o dia porque Camila tinha reuniões. O corredor ficava cheio de fios e equipamentos. Às vezes, eu ia ao banheiro de madrugada e tropeçava em algo. Havia dias que eu ficava das 7 da manhã até às 6 da tarde, no quarto de 16 metros quadrados. Saía para buscar comida na cozinha, preparava alguma coisa e voltava. Era agosto de 2020, quando percebi que havia passado 23 dias sem ter uma conversa real com meu filho. Não uma conversa de verdade, com tempo, com história. Só oi, mãe, quando se cruzavam no corredor, às vezes nem isso. A comida virou outro campo. Camila passou a fazer as compras do mercado sozinha, por aplicativo, e trazia coisas que não eram o que eu comia. Alimentos diet que eu não gosto, marcas que não conhecia, sem o feijão carioca que eu cozinho toda semana desde sempre. Quando comentei, ela disse: Dona Neuza, eu compro para a casa toda. Se a senhora quiser algo específico, pode encomendar no aplicativo por conta própria. A ideia era razoável na superfície. Mas eu tinha 66 anos, não tinha costume com o aplicativo de mercado, e a divisão que Camila propunha era eu pagar separado pelas minhas coisas, numa casa que era minha, enquanto pagava água, luz e IPTU, como sempre havia pago. O dinheiro. Preciso falar sobre o dinheiro porque é onde a história começa a mudar de forma. Quando Rodrigo e Camila se mudaram para a minha casa, foi combinado verbalmente que eles pagariam as contas mensais. Luz, água, gás, internet. Eu pagaria IPTU e eventuais reformas, já que a casa era minha. Durante os primeiros meses, funcionou. Depois, Camila começou a chegar com explicações. Esse mês, o salário atrasou, dona Neuza. Tivemos uma despesa inesperada com o carro. A empresa está segurando o pagamento. Eu cobria. Ia ao banco, pagava, anotava num caderninho azul que guardava na gaveta da mesinha de cabeceira. Não cobrava de volta. Era meu filho. Era minha casa. Eu tinha condição. Mas os atrasos foram ficando cada vez mais frequentes. E havia uma diferença entre não ter dinheiro e ter dinheiro, mas gastar em outras coisas. Em março de 2021, o mesmo mês em que Camila me disse que não tinham como pagar a conta de luz, vi ela chegar com 3 sacolas de uma loja cara do shopping Ibirapuera. Vi porque fui ao médico naquele dia e passei pela loja por acaso. Os sapatos que ela carregava numa das sacolas, eu reconheci porque havia visto numa vitrine semanas antes, com uma etiqueta de R$ 780. Entrei em casa, coloquei minha bolsa na cadeira, preparei o café. Não disse nada. Naquela noite, sozinha no meu quarto, abri o caderninho azul e somei tudo. Em 3 anos, havia coberto despesas da casa num total de R$ 46.300. Fora o que eu pagava de IPTU, que havia aumentado. Fora a conta de gás que ficava no meu nome e que eu pagava integralmente porque eles esqueciam. R$ 46.000. Mais do que eu havia pago pela reforma da cozinha 17 anos antes. Fechei o caderninho, coloquei debaixo do colchão e fiquei olhando para o teto durante muito tempo, pensando no Arnaldo, pensando no que ele diria. Arnaldo era homem de poucas palavras, mas de palavras certeiras. Ele diria: Neuza, quando a água molha o telhado de cima para baixo, você tem 2 caminhos. Chama o pedreiro ou muda de casa.
Mas não fica parada vendo chover dentro da sala. Foi a voz dele que ouvi. Não de verdade, claro, mas com a nitidez que só as vozes de quem amamos muito e perdemos conseguem ter. O aliado chegou em junho de 2021, da forma mais inesperada. Uma quarta-feira de tarde, a campainha tocou e era minha sobrinha Adriana, filha da minha irmã mais nova, que eu não via havia quase 2 anos por causa da pandemia. Adriana tinha 38 anos, era advogada trabalhista em Campinas e tinha os olhos da minha mãe, aqueles olhos que viam tudo. Ela havia ligado antes de vir, mas eu não havia contado nada, só disse que estava bem, que a vida seguia. Ela chegou, entrou, olhou ao redor, não disse nada por um momento. Fui preparar café. Enquanto eu colocava a água para ferver, ela ficou parada no meio da cozinha com uma expressão que eu reconheci. Era a mesma expressão que eu fazia quando entrava na sala de aula e percebia que algo estava errado com algum aluno. Aquela mistura de preocupação e determinação. Tia Neuza, onde você fica quando está em casa? Pergunta simples. Mas ela havia chegado às 4 da tarde, havia passado pela sala que estava montada como escritório, havia visto o corredor com os fios, havia chegado até a cozinha onde eu estava de avental, sozinha, preparando café como se fosse serviçal. A pergunta tinha peso. Fiquei no meu quarto a maior parte do tempo, respondi. E enquanto eu dizia isso em voz alta pela primeira vez, ouvi o que estava dizendo. Fiquei no meu quarto, na minha casa, a maior parte do tempo. Adriana sentou na cadeira da cozinha, cruzou os braços e disse: Me conta tudo. Contei. 1 hora inteira. Tudo que havia guardado, engolido, recolhido. O canteiro do Arnaldo arrancado. O vaso da minha mãe com bituca de cigarro. O caderninho azul com 46 mil reais anotados. Os dias trancada no quarto. A frase do meu filho sobre eu cheirar pior do que o cigarro, que havia acontecido numa tarde que eu pedira, mais uma vez, que a Camila não fumasse dentro de casa. Espera, disse Adriana. Rodrigo disse isso? Ainda não, eu disse. Isso foi antes. Até então, o pior havia sido o silêncio dele, a cumplicidade pelo não fazer nada. A frase, ele diria depois. Adriana ficou calada por um momento. Depois perguntou: Tia, você tem algum documento sobre essa casa? Escritura, registro de imóvel, alguma coisa assim? Tenho tudo, respondi. A escritura está no cofre do meu quarto. O cofre que o Arnaldo mandou instalar quando reformamos o corredor em 2002. Ela sorriu de um jeito específico. O jeito de quem tem um plano começando a tomar forma. Adriana passou 2 dias comigo naquela visita. Dormiu no sofá do meu quarto porque não havia outro lugar. Na manhã do segundo dia, enquanto Rodrigo e Camila ainda dormiam, ela me sentou na beira da cama e explicou com a paciência de quem está ensinando algo importante para um aluno querido. Me explicou sobre direito real de habitação. Me explicou o que significava ser proprietária de um imóvel e ter a própria dignidade violada dentro dele. Me explicou que o que estava acontecendo tinha nome, que manipulação sistemática que remove uma pessoa do próprio espaço de vida é uma forma de violência, mesmo sem gritos, mesmo sem machucados visíveis. E me perguntou uma coisa que mudou tudo. Me perguntou se eu tinha guardado dinheiro em algum lugar que ninguém sabia. Tinha. Muito mais do que qualquer pessoa imaginava. O Arnaldo me ensinou sobre dinheiro descansando. Eu havia seguido o conselho por 20 anos. Mas não era só disso que precisava falar. Tinha outra coisa. Uma coisa que eu havia descoberto por acidente 6 meses antes e havia guardado dentro de mim como quem segura uma brasa sem saber o que fazer com ela. Eu havia encontrado as mensagens por acidente. Foi numa noite de dezembro de 2020. Camila havia deixado o celular carregando na tomada da cozinha e saído para o quarto. Eu estava preparando chá, era quase meia-noite. O celular tocou. Não era para eu ver, não era minha intenção, mas a tela acendeu e o nome apareceu. Henrique Salles. Com uma mensagem que eu não pude evitar ler porque estava na tela, visível. Hoje foi incrível, igual sempre é com você. Eu não sabia quem era Henrique Salles naquele momento, mas sabia o que aquela mensagem significava. Fui para o meu quarto, tomei meu chá, fiquei olhando para a mangueira do Arnaldo pelo vidro da janela durante um tempo longo. Não fiz nada com aquilo. Guardei.
Esperei. Uma professora de matemática sabe que dados precisam ser coletados antes de qualquer conclusão. Nos meses seguintes, prestei atenção. Não bisbilhotei. Não mexi em nada que não fosse meu. Mas tinha olhos e tinha memória. Vi o nome Henrique Salles aparecer outras vezes na tela do celular dela. Vi ela sair às 11 da manhã de um sábado, dizendo que estava indo à academia e voltar às 4 da tarde com o cabelo arrumado de um jeito diferente do que saiu. Vi a expressão dela quando Rodrigo chegou em casa naquele dia, uma expressão que eu reconhecia, era a expressão de quem está gerenciando duas histórias ao mesmo tempo. Fui ao cartório mais próximo da minha casa, num dia que estava sozinha. Pedi informações sobre como verificar registros. A atendente foi solícita. Voltei uma semana depois com o nome completo de Camila e o que eu queria saber. Não encontrei nada que confirmasse o que suspeitava naquele dia, mas fiz outro tipo de pesquisa. Fui ao café internet do bairro, que ainda existia, e paguei 1 hora de acesso. Procurei o nome Henrique Salles junto com o nome da agência de publicidade onde Camila trabalhava. Henrique Salles era sócio da agência. Tinha 48 anos, era casado e havia publicado uma foto numa rede social em janeiro daquele ano, num restaurante nos Jardins, com um grupo de pessoas. Camila estava na foto. Estavam com as cadeiras próximas, ela com a mão no braço dele, ambos sorrindo. A foto havia ficado pública por erro, provavelmente. Quando voltei 2 semanas depois para verificar, havia sido apagada. Salvei a foto no e-mail antes que sumisse. Fiquei sentada naquele café internet cheirando a grão de café e produto de limpeza, olhando para a tela, pensando no meu filho, no Rodrigo que havia aprendido a andar segurando 2 dedos da minha mão, no Rodrigo que havia dormido no meu colo durante uma febre de 40 graus quando tinha 4 anos, no Rodrigo que estava sendo enganado dentro da casa da própria mãe. Naquele momento, me permiti sentir o que nunca havia admitido em voz alta, nem para mim mesma. Camila não amava meu filho. Camila amava o que meu filho representava. Estabilidade, uma casa sem aluguel, uma sogra que pagava as contas. E enquanto isso, havia outra história acontecendo em paralelo. Contei para a Adriana naqueles 2 dias. Mostrei o e-mail com a foto salva. Adriana olhou para a tela com aquela expressão de advogada que guarda tudo para dentro. Disse: "Tia, você guarda a prova melhor do que qualquer cliente meu." E depois disse: "Tia, é hora de planejar." Ficamos até as 2 da manhã planejando. Adriana com o caderno dela, eu com o meu caderninho azul aberto na mesa. Ela foi metódica. Listou o que precisávamos. Documentos da casa, em ordem. Comprovantes de pagamento de despesas, todos os que eu tivesse. Informações sobre minha situação financeira atual. E tempo. Precisávamos de tempo para organizar tudo da forma certa. Ela foi embora na manhã seguinte, com uma lista do que eu precisava reunir e o prometimento de voltar em 3 semanas. Despediu-se de Rodrigo com um sorriso neutro e de Camila com a polidez fria de quem avaliou uma situação e tirou suas conclusões. Camila não percebeu. Rodrigo pareceu aliviado quando ela saiu, como quem havia ficado um pouco tenso durante a visita, sem saber exatamente por quê. Nas semanas seguintes, fiz o que Adriana havia pedido. Fui até o banco onde guardava minha poupança e minhas aplicações. Conversei com o gerente, um homem sério de uns 50 anos, chamado Maurício, que me conhecia há 12 anos. Organizei o que tinha. O número que ele me mostrou naquela manhã me deu uma segurança que eu havia esquecido como era sentir. R$342 mil distribuídos entre poupança e CDB. O Arnaldo descansando, como ele gostava de dizer. Mais o imóvel do Ipiranga, avaliado em R$1.200.000 no último ano, pelo que me disse a corretora que consultei discretamente. Uma casa de 120 metros quadrados com terreno de 200 metros, em bairro valorizado, quitada há 20 anos, no meu nome desde sempre. Adriana voltou como prometeu. Dessa vez, ficou um fim de semana inteiro. Trouxe uma colega de escritório, a Fernanda, especialista em direito de família. Uma mulher de 45 anos de cabelo grisalho e jeito direto que me inspirou confiança imediatamente. Ficamos às 3 da tarde de sábado no meu quarto com a porta fechada, enquanto Rodrigo e Camila estavam no churrasco de um amigo. Fernanda explicou cada passo. O que era possível fazer,
o que era prudente, o que era definitivo. Eu ouvia com atenção de professora. Fazia perguntas, tomava notas. Havia uma opção que Fernanda colocou na mesa que eu demorei para digerir. Não porque não queria, mas porque significava uma ruptura que eu havia evitado por 4 anos. Significava sair da minha casa temporariamente. Não para sempre. Não porque eu fosse ceder a casa para ninguém, mas para que do lado de fora eu pudesse fazer o que precisava ser feito sem pressão, sem olhos me observando, sem precisar gerenciar as reações deles enquanto agia. Tinha para onde ir. Minha irmã, Sueli, morava num apartamento no Tatuapé, sozinha desde que o marido havia morrido 3 anos antes. Sueli havia me ligado várias vezes no último ano, perguntando como eu estava, com uma preocupação que eu desviava com o costumeiro. Estou bem, Sueli. Liguei para ela naquela noite de sábado. Contei tudo. Sueli ficou em silêncio por um momento e depois disse: Neuza, você devia ter me ligado antes. Venha quando quiser. A chave está com a portaria. O plano tomou 3 meses para ser completado. 3 meses durante os quais eu continuei na minha rotina, preparando meu café, indo ao médico, visitando Conceição às quartas, cuidando do alecrim no vaso. 3 meses durante os quais Camila continuou fumando na sala, continuando com os atrasos nos pagamentos, continuando com aquele sorriso que descartava qualquer coisa que eu dissesse. E Rodrigo continuava não vendo ou não querendo ver. Foi numa tarde de setembro de 2022 que cheguei na cozinha e fiz o pedido de sempre. Pedi, com educação, que Camila não fumasse dentro de casa. Eram 3 horas da tarde, o sol entrava pela janela do sul e o cheiro de cigarro estava impregnado nas cortinas que eu havia lavado naquela manhã. Camila soprou a fumaça para o lado e não disse nada. Eu estava prestes a sair da cozinha quando Rodrigo chegou. Camila disse alguma coisa para ele em voz baixa. E meu filho olhou para mim com aquele rosto que eu não reconhecia mais e disse o que disse. Cala a boca. Você cheira pior do que o cigarro dela. E me empurrou. Os 2 metros que me separavam da pia viraram 1 metro quando a mão dele foi no meu ombro. Meu cotovelo bateu na pedra cinza. Camila riu. Não foi um riso surpreso. Foi o riso de quem esperava aquilo. Fiquei parada por 3 segundos. Olhei para o meu filho, olhei para ela e fiz a única pergunta que importava. Camila, você ainda fala com o Henrique Salles? O cigarro caiu da mão dela. Bateu no piso de cerâmica que eu havia escolhido em 2005 com uma clareza que pareceu ecoar pela cozinha inteira. O riso sumiu do rosto dela como se alguém tivesse virado o interruptor. O rosto ficou branco primeiro, depois uma cor que não era bem vermelho, era quase lilás, a cor de alguém que foi apanhado completamente de surpresa. Rodrigo olhou para a esposa. A expressão dele era de confusão ainda. Não compreendia o nome, não compreendia o que eu tinha feito. Mas viu o rosto dela. E quem tem olhos vê. Fui para o meu quarto, sem pressa. Abri o armário, retirei a mala que estava pronta há 15 dias atrás do casaco de inverno. Uma mala pequena, de rodinhas, bordô, que havia comprado para uma viagem a Buenos Aires com o Arnaldo que nunca aconteceu porque ele morreu antes. Coloquei sobre a cama. Já estava organizada. As roupas mais importantes, os documentos todos, o caderninho azul, as fotos que haviam ficado na parede, os óculos reservas, o medicamento para asma, o alecrim no vaso pequeno. Peguei a bolsa do Arnaldo que ficava pendurada atrás da porta, uma bolsa de couro marrom que ele usava para levar documentos quando ia ao banco, que eu havia guardado porque tinha o cheiro dele ainda depois de tantos anos, se é que isso é possível, porque às vezes o amor cria memórias até no olfato. Coloquei dentro dela o cofre pequeno de mão que tirei do cofre fixo da parede. Fechei tudo. Quando saí do quarto com a mala, Rodrigo estava no corredor. Tinha nos olhos uma expressão que eu não havia visto nele em muitos anos. Não era raiva. Era aquela expressão de quando era criança e havia feito alguma coisa errada e sabia antes de eu abrir a boca. Mãe, ele disse. Só isso, mãe. Não parei. Não porque não amasse, mas porque havia certas coisas que não podiam ser resolvidas em pé no corredor. Havia certas conversas que precisavam de espaço e de tempo e de verdade completa para acontecer. E aquele não era o momento delas. Abri a porta da frente. No meio-fio, parada na minha rua do Ipiranga que eu conhecia desde 1993, havia um carro. Não era limusine.
Era melhor do que limusine. Era o carro da Adriana, que havia dirigido de Campinas naquela manhã e estava esperando na esquina como havíamos combinado. Do banco do carona, ela desceu, veio na minha direção, pegou a mala de mim com os 2 braços e disse: "Vamos, tia." Não olhei para trás. Não precisava. A casa era minha. Eu voltaria para ela quando fosse o momento certo. Naquele dia, o que eu precisava era de distância para que o plano que levara 3 meses a construir pudesse finalmente ser executado sem interferência. No carro, Adriana dirigia com as mãos firmes no volante e eu ficava olhando para as ruas do Ipiranga passando pela janela. As mangueiras na calçada, os muros com grafite antigo, o mercado do seu Jamil que havia durado mais do que todos os supermercados grandes que tentaram se instalar na rua. Sentia uma leveza que me surpreendia. Não alegria ainda, mas o peso de 4 anos havia ficado para trás com a mala e com a porta fechada. Sueli estava com o almoço pronto quando chegamos. Macarrão ao molho vermelho com linguiça, que era meu prato favorito desde criança, que ela havia feito de propósito sem que eu pedisse, porque irmã mais nova sabe dessas coisas. Almoçamos às 3, Adriana, Sueli e eu, com o programa de culinária ligado na televisão sem volume, porque nenhuma de nós queria ouvi-lo, mas o silêncio sem ele seria pesado demais. Depois do almoço, Sueli serviu café e colocou a mão sobre a minha sobre a mesa e disse: "Neuza, o Arnaldo estaria orgulhoso de você." Não consegui falar por um momento. Depois disse que sabia. Na semana seguinte, Adriana e Fernanda protocolaram na Vara de Família de São Paulo um pedido de arbitragem relativo ao uso indevido de imóvel e ressarcimento de despesas não acordadas. Não era processo litigioso ainda. Era uma notificação extrajudicial formal que chegaria na caixa de correio da minha casa com meu nome como solicitante e os nomes de Rodrigo e Camila como notificados. A carta informava que o imóvel era de minha propriedade exclusiva, que não havia nenhum contrato de locação ou comodato formalizado e que o prazo para desocupação era de 90 dias caso não houvesse acordo em mediação. Rodrigo me ligou no mesmo dia que recebeu a carta. Eram 7h30 da manhã. Deixei tocar. Às 8 ele ligou de novo. Atendi. A voz dele era diferente do que eu esperava. Não era raiva. Era aquela voz que ele usava quando era adolescente e havia feito algo que o envergonhava. "Mãe, o que é isso?" ele disse. "É o que está escrito", respondi. "São as consequências de muitas coisas, algumas que você viu e escolheu não ver, outras que você ainda não sabe que aconteceram. O que significa coisas que eu ainda não sei?" Houve uma pausa. "Rodrigo", eu disse, "Camila está em contato com o Henrique Salles desde pelo menos dezembro de 2020. Tenho documentação. Quando você quiser conversar sobre isso, de verdade, sem pressa, pode me ligar e a gente combina um encontro. Mas Camila não pode estar presente nessa conversa." Silêncio longo. Ele disse o nome dela, Camila, num tom que era quase uma pergunta. "Rodrigo", fechei os olhos por um segundo, "você precisa fazer algumas perguntas para ela. Perguntas que só ela pode responder. E precisa olhar para os olhos dela quando responder. Você sempre soube quando eu estava mentindo quando era criança, lembra? Esse instinto não foi embora. Confia nele." Desliguei. Fui tomar café com Sueli, que estava na varanda regando as plantas com uma regadeira verde que tinha um passarinho pintado no cabo. O sol da manhã entrava oblíquo pela persiana e fazia um losango claro no piso de madeira. Senti que podia respirar. O que aconteceu nos dias seguintes, Adriana me contou porque ela ficou sabendo antes de mim, através de um colega de escritório que tinha conexão com o advogado que Camila havia contratado às pressas. Camila havia negado inicialmente. Depois, quando Rodrigo apresentou a ela o nome de Henrique Salles da mesma forma que eu havia apresentado, olhando nos olhos, ela tentou outra tática. Disse que era amizade, que eu estava inventando para separá-los, que era a sogra manipuladora querendo o filho de volta. Foi quando Rodrigo lembrou de algumas coisas que havia ignorado. Os sábados de academia que duravam 5 horas. O celular virado para baixo na mesa sempre que ele chegava em casa. A viagem de trabalho para o Rio de Janeiro em outubro do ano anterior, em que o hotel constava no cartão deles, mas as diárias eram para 2, e ele havia ficado em São Paulo.
Pequenas coisas que vistas separadas eram nada, mas juntas eram um mosaico muito claro. Rodrigo pediu para se separar 20 dias depois que recebeu a carta. Soube disso por ele mesmo. Ligou na segunda-feira à noite, quando eu já estava prestes a dormir. A voz estava diferente de todas as outras vezes. Não era o Rodrigo que havia gritado na cozinha, não era o Rodrigo que havia ficado em silêncio enquanto Camila fumava na sala. Era um Rodrigo que eu reconhecia de antes, da voz de quando ele tinha 20 anos e ainda sabia ser vulnerável comigo. Mãe, ele disse, eu pedi a separação. Fiquei quieta, esperando ele continuar. Ela admitiu. Não de uma vez. Foi saindo aos poucos quando eu não deixei o assunto morrer. Tem 2 anos e meio. Ela disse que ia terminar. Depois disse que já tinha terminado. Depois saí do quarto, e ela estava no telefone falando com uma voz diferente, e eu entrei de propósito para ela saber que eu sabia que estava mentindo. Como você está? Perguntei. Péssimo, ele disse. E depois, com aquela voz que mudou de novo, que ficou mais fina, mãe, eu fiz uma coisa terrível com você. Eu empurrei você. Silêncio entre nós. O tipo de silêncio que só existe entre mãe e filho, que se conhecem desde antes de qualquer palavra. Fiz, eu disse. E tem outras coisas que também aconteceram, que vamos precisar conversar. Quero me desculpar de verdade, ele disse. Não no telefone, pessoalmente. Então a gente combina, respondi. Ficamos mais uns 15 minutos no telefone sem falar muito, só existindo na linha, do jeito que às vezes é necessário. Depois ele disse boa noite, mãe. Eu disse boa noite, filho. E havia nessas 4 palavras comuns um peso e uma leveza ao mesmo tempo que eu não consigo descrever de outra forma. A mediação aconteceu 6 semanas depois. Camila havia contratado um advogado que tentou argumentar que havia uma expectativa de moradia criada pela convivência de 4 anos. Fernanda apresentou a escritura, apresentou os comprovantes de que nenhum contrato havia sido formalizado, apresentou o caderninho azul digitalizado com os R$ 46.300 de despesas cobertas por mim durante o período, e apresentou os extratos bancários que provavam que eu havia sido a única a pagar IPTU, reformas emergenciais e conta de gás integralmente durante todo o período. O mediador, um homem de uns 55 anos, com óculos redondos e jeito cansado de quem já havia visto tudo, olhou para os documentos por um longo tempo. Depois olhou para o advogado de Camila e disse que havia pouca base legal para contestar a propriedade de um imóvel registrado há décadas em nome exclusivo da proprietária e que a expectativa de moradia sem contrato formal não gerava direito de permanência contra a vontade do proprietário. Camila saiu naquela tarde da mediação sem olhar para mim. Rodrigo estava do lado de fora da sala de mediação quando terminamos. Não estava do lado dela. Estava sentado num banco de madeira no corredor, com os cotovelos nos joelhos, olhando para o chão. Quando me viu sair, levantou. Era a primeira vez que nos víamos pessoalmente desde aquela tarde na cozinha. Meu filho tinha olheiras que eu nunca havia visto nele. Estava mais magro. Parecia mais velho de um jeito que não era de idade, mas de dor. Mãe, ele disse, e não conseguiu continuar. Fui até ele. Coloquei minha mão no rosto dele do jeito que eu fazia quando ele era pequeno e tinha febre, só para saber a temperatura, só para estar presente. Ele fechou os olhos por um segundo. Filho, eu disse, a gente vai conversar, mas não aqui. Vem tomar um café comigo amanhã. Ele disse que vinha. Camila ficou mais 20 dias na casa depois da mediação, que era o prazo acordado para que ela organizasse suas coisas. Rodrigo havia se mudado para um apartamento alugado no Bom Retiro, pequeno, de 2 cômodos, que ele havia escolhido perto do trabalho. Fui conhecer o apartamento numa tarde, aquele que ele havia alugado com a mobília mínima, uma cama, uma mesa, um guarda-roupa. Cheirava a tinta recente e a esse cheiro neutro de lugar que ainda não tem memória nenhuma guardada nas paredes. Levei um vaso de alecrim para ele, o alecrim da manutenção, não o original que eu havia replantado. Disse que alecrim purifica o ar e traz serenidade. Ele colocou na janela e disse, obrigado, mãe, sério. Voltei para a minha casa no 1º de novembro de 2022. Era uma terça-feira de sol fraco de início de primavera.
daquelas tardes que têm uma claridade que não é quente, mas não é fria, que é só clara. Adriana me levou de carro. Ficamos paradas por um momento na calçada, olhando para a fachada. A casa estava quieta. Camila havia saído 2 dias antes. A porta estava com a chave que eu havia deixado com a Adriana para emergências. Entrei. O cheiro era de cigarro e de uma limpeza feita às pressas com muito produto. Abri todas as janelas. Liguei o ventilador da sala no máximo. Fui até a cozinha, abri a geladeira que estava quase vazia, a torneira que gotejava um pouco no mesmo jeito que estava há 1 ano, a panela de pressão do Arnaldo, que eu havia descido do armário alto logo nos primeiros dias, depois que Camila se mudou, e colocado de volta no lugar onde ficava há 20 anos. Alguém a havia movido de volta para o armário alto. Desci ela de novo. Coloquei onde ficava. Fiquei olhando para ela por um momento. Os dias seguintes foram de reconquistar. Não é a palavra certa, porque a casa sempre foi minha, mas era de reconhecer de novo cada cômodo como meu. Reorganizei a cozinha do jeito que sempre foi. Lavei todas as cortinas de novo, mesmo as que haviam sido lavadas recentemente, porque queria o cheiro delas na minha mão, não o cheiro de outro sabão. Replantei o alecrim e a hortelã no canteiro do quintal, onde havia sido arrancado, que estava coberto de grama crescida. Levei um dia inteiro com a enxada. Minhas costas doeram por 3 dias depois. Conceição apareceu na manhã seguinte com uma bandeja de sequilhos e ficou até o fim da tarde ajudando a reorganizar o escritório que havia sido devolvido ao seu estado original. Conceição tinha 71 anos, cabelo branco curto e opiniões sobre tudo que ela expressava sem pedir licença, e era minha amiga há 24 anos. Ela disse, enquanto passava o pano na prateleira: "Você demorou demais para agir, Neuza." Eu sabia que respondi que sabia. Ela disse: "Mas você agiu. Isso é o que importa." Concordei com isso também. Rodrigo veio para o almoço do primeiro domingo de novembro. Apareceu com um pudim de leite condensado que havia feito na noite anterior, o pudim da receita do Arnaldo que eu havia ensinado a ele quando ele tinha 10 anos. O pudim ficou com um buraco no meio, porque ele havia tirado da forma cedo demais. Era perfeito do jeito que estava. Sentamos à mesa da cozinha, eu e ele, com o feijão carioca que havia cozinhado naquela manhã e o arroz e o frango que cheiravam por toda a casa. A conversa demorou para começar, mas quando começou, não parou. 3 horas de almoço. Rodrigo falou de coisas que havia engolido, de escolhas que havia feito e se arrependia, de momentos em que havia percebido que algo estava errado e havia escolhido não ver porque não ver era mais fácil do que enfrentar. Eu ouvi, sem interromper, sem completar, sem adiantar. Quando ele parou, eu falei sobre o que havia sentido ao longo dos 4 anos, sem dramatizar, apenas a verdade como ela era. No final, quando o café já estava frio nas xícaras e a luz da janela havia virado aquela cor dourada de tarde avançando, meu filho disse: "Mãe, me desculpa." Não foi o desculpa mecânico de quem quer encerrar o assunto. Era o desculpa de quem havia olhado para dentro por semanas e havia entendido o que realmente estava se desculpando. Respondi que já estava me desculpando também, que havia erros meus na história, momentos em que eu poderia ter falado mais cedo, sido mais clara, estabelecido limites antes de chegar ao ponto de ruptura. Rodrigo sacudiu a cabeça e disse que não era culpa minha. Disse que ele havia permitido e que a responsabilidade era dele. Não discuti isso. Há coisas que uma pessoa precisa carregar para crescer de verdade, e retirar esse peso antes da hora não ajuda ninguém. Nos dias depois da mediação, enquanto Camila ainda ocupava a casa durante o prazo acordado, recebi 3 ligações dela. A primeira foi na mesma noite da mediação, eram quase 11 horas, e ela estava com aquela voz que usava quando precisava convencer alguém de alguma coisa, a voz calma e articulada do trabalho de publicidade. Disse que tudo tinha sido um mal-entendido, que ela e Rodrigo estavam passando por um momento difícil e que eu estava aproveitando a situação para destruir o casamento deles. Ouvi até o final. Respondi que os prazos para desocupação constava na notificação e que quaisquer outros assuntos deveriam ser tratados com minha advogada. Desliguei. A segunda ligação foi 2 dias depois. Dessa vez, o tom era diferente, mais duro.
Ela disse que havia documentação que provaria que eu havia me comprometido verbalmente a ceder parte da casa para eles, e que seu advogado iria explorar isso. Respondi a mesma coisa sobre a advogada e desliguei de novo. Liguei imediatamente para a Adriana, que disse: "Calma, tia. Compromisso verbal sem testemunha e sem documento não sustenta nada em vara de família. Mas obrigada pelo aviso." A terceira ligação foi na manhã de uma segunda-feira, uma semana antes do prazo de desocupação. Dessa vez, a voz estava diferente das duas anteriores. Não era a voz de publicidade. Era outra voz, mais baixa, que eu não havia ouvido dela em 4 anos. "Dona Neuza", ela disse, "eu só quero entender por que você fez isso." "Agora?" Fiquei em silêncio por um momento. Depois respondi com calma: "Camila, não foi agora. Foi depois de muito tempo, depois de tentar de outras formas, depois de esperar que as coisas mudassem por conta própria. A única coisa que eu fiz agora foi agir, porque esperar havia ficado impossível." Ela ficou quieta por um tempo longo. Depois disse: "O Rodrigo não vai me perdoar." Não disse isso como acusação. Disse como constatação. Como quem está olhando para uma consequência que havia sabido que viria e que chegou do jeito que se sabia que chegaria. Respondi que isso era entre eles dois e que eu não tinha como responder por isso. E desliguei pela última vez. Não senti satisfação com aquelas ligações. Não era isso que eu queria. Nunca querei que ninguém sofresse de forma desnecessária. O que eu queria era minha dignidade de volta, minha casa de volta, meu filho de volta para a diversão dele que eu reconhecia. Camila havia feito escolhas que levaram às consequências que chegaram. Eu havia feito as minhas. Nenhuma de nós voltaria atrás. O processo de divórcio de Rodrigo levou 7 meses para ser finalizado. Camila havia tentado algumas manobras que o advogado dela recomendou e que não foram a lugar nenhum, porque o patrimônio do Rodrigo era modesto e declarado, sem nada que justificasse disputa. Ela foi morar com a mãe em Guarulhos. Soube disso pela Adriana, que ainda acompanhava algumas coisas por precaução. Henrique Salles havia terminado o relacionamento quando o assunto veio à tona. Soube também que ele havia passado por período difícil com a própria esposa por causa disso, mas que eles haviam procurado ajuda e estavam reconstruindo. Não tenho opinião sobre isso. São vidas que não são as minhas. Rodrigo vem todo domingo para o almoço. Às vezes fica até o fim da tarde. Às vezes traz vinho que eu finjo gostar mais do que gosto, porque o ato de trazer tem mais importância do que o vinho em si. Estamos reconstruindo com cuidado, sem pressa, do jeito que se reconstrói uma coisa boa que foi danificada, mas não destruída. Ele está em terapia, iniciativa dele próprio, com uma psicóloga que ele encontrou por conta própria, uma mulher que ele descreve como direta, mas gentil, que o ajudou a entender como as coisas foram acontecendo sem que ele percebesse que estava sendo parte delas. Às vezes me conta coisas das sessões. Às vezes não conta nada e vem só pelo pudim e pelo feijão. E eu entendo que isso também é reconexão. Houve um domingo de julho, 3 meses depois que ele voltou para a minha vida de verdade, em que ele chegou mais cedo do que o combinado. Eram 9 da manhã, eu estava no quintal com o alecrim e ouvi a campainha. Abri a porta e estava ele com uma sacola de pão fresco da padaria da rua de baixo, a padaria do seu Benedito onde comprávamos pão desde que ele tinha 6 anos. "Comprei esses aqui porque você sempre gostou do pão de queijo deles", ele disse. E era verdade que eu sempre gostei. Era verdade também que ele havia lembrado disso, depois de anos. Tomamos café na varanda de frente para o quintal. O sol ainda estava baixo e a mangueira projetava uma sombra comprida que chegava até a beira do canteiro. Rodrigo ficou olhando para a mangueira por um tempo. Depois disse: "Pai plantou essa árvore no dia que eu nasci, né?" Confirmei. 31 anos, ele disse. Mais velha do que qualquer casa que já morei depois de sair daqui. Concordei com isso também. Ele disse que havia começado a escrever um diário, que a psicóloga havia sugerido e que ele havia achado ridículo no começo e revelador depois. Que escrevia de manhã cedo, antes de ir trabalhar, só uns parágrafos, e que tinha descoberto que havia muita coisa que ele pensava, mas nunca colocava em palavras. Que uma das coisas era sobre mim, sobre o pai, sobre a casa. Sobre o tipo de vida que ele queria ter e que havia se afastado sem perceber exatamente quando. Não perguntei o que ele havia escrito.
Se ele quisesse contar, contaria. Disse apenas que era bonito que ele estivesse fazendo isso. E era. O alecrim no canteiro está crescido. A hortelã está espalhando pelas bordas do canteiro como sempre faz. A mangueira do Arnaldo vai completar 30 anos em agosto, quando eu mesma vou completar 70 anos, e pretendo fazer um bolo embaixo dela com quem quiser vir. A panela de pressão fica no lugar onde sempre ficou. A foto da minha mãe com o vaso de barro voltou para a parede do corredor, no espaço que ficou durante 4 anos, com um retrato emoldurado que eu não reconhecia. Tirei o retrato e devolvi a foto, e a parede pareceu respirar. Se você quer saber o que acontece quando a gente decide que nunca é tarde para defender o que é seu, para agir com dignidade em vez de reagir com desespero, deixe seu like e se inscreva no canal, porque aqui a gente não conta histórias pela metade. Cada história que contamos carrega uma verdade que alguém está precisando ouvir hoje. Tenho 69 anos hoje. Acordo às 6h30 porque meu corpo ainda é de professora, não aprende a dormir até mais tarde. Preparo café com leite, pego o pão que deixo embrulhado no pano de prato do jeito que aprendi com minha mãe. Sento na mesa da cozinha com a janela aberta para o quintal. O alecrim tem um cheiro que é quase memória. O café tem o cheiro de todo dia, que é o melhor cheiro que existe, o da continuidade, o de que mais um dia começa e é seu. Penso no que aprendi com tudo isso. Não de uma forma abstrata, como lição de livro. Penso de forma concreta, do jeito que um professor de matemática pensa, em verdades que foram comprovadas. A primeira é que silêncio não é paz. Eu ficava calada porque queria preservar alguma coisa que achava que ainda existia. Mas o silêncio só preservou o desconforto deles e consumiu minha dignidade. Falar custa, mas não falar custa mais. A segunda é que amor sem respeito não é amor, é hábito, é conveniência, é conforto. Pode ter carinho genuíno no meio, pode ter história, pode ter laço de sangue. Mas se não tem respeito, não é amor completo. E amor incompleto não merece ser preservado a qualquer custo. A terceira é que planejamento é a forma mais poderosa de cuidar de si mesma. Eu não gritei, não fugi, não cedi. Planejei. 3 meses de planejamento cuidadoso valeram mais do que 4 anos de esperança sem ação. Rodrigo me perguntou uma vez, já depois que tudo havia acontecido, mãe, por que você fez aquela pergunta sobre o Henrique Salles naquele momento, na cozinha, daquele jeito? Respondi a verdade. Porque naquele momento, depois de ser empurrada dentro da minha própria cozinha, dentro da minha própria casa, eu percebi que esperar mais um dia era um dia a mais que eu devia a mim mesma não esperar. E aquela pergunta era o início do fim de uma mentira que estava consumindo a vida de todos nós, inclusive a dele. Rodrigo ficou quieto. Depois disse: foi a coisa mais corajosa que já vi. Não sei se foi coragem. Acho que foi cansaço transformado em clareza. Às vezes é isso que acontece quando a gente chega no limite. O cansaço, em vez de nos derrubar, nos organiza. Nos mostra exatamente o que é importante e o que não é. Nos dá uma nitidez que anos de paz e conforto às vezes não dão. Estou bem. Minha casa cheira a alecrim e a café e a feijão às quartas-feiras, quando cozinho para a semana. Rodrigo está bem, mais magro do que eu gostaria, mas com os olhos mais limpos do que há muitos anos. Adriana me liga toda semana de Campinas, e às vezes vem no fim de semana e dormimos até tarde conversando sobre tudo. Conceição ainda vem às quartas com sequilhos e opiniões que eu não pedi e preciso muito. Sueli está com o projeto de se mudar para mais perto, o que me enche de alegria. A mangueira do Arnaldo está crescendo como sempre cresceu, alheia a tudo, fazendo o que sempre fez. Floresce em março, da manga até agosto. Depois descansa, perde algumas folhas, parece menor por um tempo. Mas em setembro começa de novo. Todo ano, em setembro, começa de novo. Se essa história tocou algo em você, se você se reconheceu em algum momento dessa jornada ou conhece alguém que está vivendo algo parecido, deixe seu comentário aqui embaixo. Me conta de onde você está assistindo, o nome da sua cidade, do seu estado. Esse canal existe porque cada história importa, porque cada pessoa que chega até aqui traz consigo algo que merece ser visto. Compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir que nunca é tarde.
Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias, porque aqui a gente conta histórias que são reais, que têm dor e têm vitória e têm a beleza complicada da vida de verdade. Um abraço forte de mim para você. E lembra sempre, você é mais forte do que imagina, e a melhor parte da sua história pode estar esperando pelo próximo passo que você ainda não deu.